E aí, pessoal, quais são os principais hormônios que podem estar alterados na fibromialgia? Eu sou o Dr. Haroldo Almeida e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Fibromialgia é uma doença extremamente complexa e quanto mais eu estudo sobre esse assunto, mais eu vejo que existem muitos fatores que estão atrelados a ela. Um fator que é pouco falado são as alterações hormonais, que elas podem simplesmente simular a fibromialgia ou a gente não sabe se elas fazem parte, na realidade, da fisiopatologia dessa doença. Mas, por exemplo, o cansaço extenuante que o paciente da fibromialgia tem pode ter relação com a diminuição da produção de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, na realidade, como todos os outros, a gente tem uma tendência de ter uma diminuição de produção com o tempo. Por isso que às vezes os pacientes também relatam que tinha uma dorzinha, mas dava para levar e a dor foi piorando muito com o tempo. Então pode ter relação com esse declínio hormonal também, mas isso é uma hipótese, né? Uma suposição. Bom, então o que acontece? Essa glândula, que é a supraadrenal, ela produz o cortisol naquelas situações de luta e fuga, onde você teria que fugir do predador, né? Ou ficar para lutar. E você dispara o cortisol para lidar com esse estresse. Hoje a gente vive uma situação de estresse crônico, trânsito, trabalho, uma série de funções, e alguns vivem muito nessa situação de luta e fuga, que também pode começar única e exclusivamente na esfera mental, da pessoa acreditar que tem alguém perseguindo, que a vida é muito difícil e tal, ele começa a liberar muito cortisol e essa glândula se esgota mais rápido, depois simplesmente não consegue mais produzir com a mesma eficiência esse cortisol. Isso pode levar o paciente a ter uma fadiga extrema. E se a gente não corrigir esse problema hormonal, o fibromialgico vai melhorar da dor, vai melhorar de outros sintomas, vai falar, doutor, não tenho ânimo, não tenho disposição por conta disso daí. Outro hormônio que quase sempre está alterado no fibromialgico é o hormônio que regula todos os outros hormônios, que é a melatonina. A ausência de sono do fibromialgico pode ter relação com essa melatonina ou não, mas a gente sabe que essa produção de melatonina cai em todo mundo durante o avançar da idade. E o sintoma de sono é o que mais chama a atenção, mas a melatonina não serve só para isso. Ela é que dita o ritmo circadiano, quando que os hormônios vão ser liberados, a quantidade a ser liberada também. Ele inicia esse processo de regulação de todo o corpo. Então, é um hormônio super importante para manter a homeostase do corpo. E o pessoal que tem fibromialgia começa a produzir menos, na maioria das vezes tem que repor. Né? Outro hormônio comum de você ter que repor é o DEA, a dehidroepiandrosterona, que é um precursor, na realidade, de vários hormônios e que a gente também vai produzindo com menor quantidade. Ele também é precursor de alguns hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio. Mas e é importante manter essa produção de DEA, pois o DEA tem uma forte função no humor da pessoa. O humor fica muito alterado do paciente que não tem à disposição esse hormônio. Então é interessante também o paciente que tem fibromialgia prestar atenção nesse aspecto. Outro hormônio muito comum de ter alteração é o hormônio D, que o pessoal chama de vitamina D. Mas por que chama de vitamina D? Quando foi descoberta, não tinha tecnologia para entendê-la por completo. Hoje a gente sabe que ele tem uma ação hormonal no corpo, tá? Então a vitamina D geralmente nesse paciente está baixa, que também pode gerar muito cansaço. Outro hormônio é o T3 e T4. E por incrível que pareça, esse paciente de fibromialgia, ele tem muito frio. Ele acorda desejando sempre o chuveiro quente, ele tem uma dificuldade de produção de energia, e essa produção de energia pode estar relacionada com uma baixa de T3 e T4, e às vezes o laboratório vem normal, vem mostrando que ele está produzindo dentro da faixa de normalidade, mas aquela faixa de normalidade tem que ser vista com muito cuidado, porque ele está na faixa de normalidade não significa exatamente que aquela quantidade de hormônio é normal para ele. Talvez ele precise de um pouco mais, entendeu? Então, todo paciente tem que ser visto de forma bem individual, isso tem que ser bem caracterizado, e é importante entender que dentre todas as complexidades da
fibromialgia, ainda existe essa questão hormonal que a gente tem que dar uma olhada, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem saber mais sobre o assunto fibromialgia, principalmente sobre os aspectos mentais dessa doença, eu vou deixar o link abaixo de um livro que eu escrevi sobre esse assunto. Um grande abraço, fiquem com Deus.